Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês com a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Pela graça de Deus, queremos ter mais esse tempo precioso, esse encontro que tem sido abençoador para a nossa vida, quando a gente se volta de forma especial para o estudo da Palavra de Deus. Deus tem falado ao nosso coração, louvado seja Deus por isso. E eu quero convidar você para abrirmos esse momento de culto lendo o Salmo 46, alguns versículos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus por isso. Curve a sua fronte para orarmos. Ao início desse momento de culto, de adoração, de estudo da palavra, feche seus olhos e busque agora no Senhor o refúgio, o consolo, a esperança. Busque no Senhor a direção, que esses momentos sejam assim para nós. Momentos em que tragam direção, momentos que tragam revelação de Deus para o nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor de bondade infinita, de grande misericórdia, louvado seja o Teu nome. Senhor, Te adoramos. Adoramos o Senhor na Sua grandeza, na Sua perfeição. Reconhecemos, ó Deus, que os Teus caminhos são sempre caminhos de santidade, que a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Os Seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, a Sua vontade é mais alta do que a nossa vontade. Por isso Te exaltamos na Sua soberania e, ó Deus, afirmamos a nossa confiança de que cremos no Senhor, e sabemos que o Senhor nos ama e se manifesta a nós. Mais uma vez, ó Deus, te pedimos, fala ao nosso coração. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com a nossa equipe de louvor. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me leva
tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Galileu. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Palavra de Deus para você nessa hora. Não sei como é que está o seu coração, as suas preocupações, o quanto as suas preocupações têm ocupado a sua mente, o quanto você tem andado ansioso com relação ao dia de amanhã. Nós vivemos um contexto assim, em que favorece muito a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. E o nosso Pai Celeste nos faz lembrar que Ele cuida de nós. Se Ele cuida das aves, das plantas, quanto mais Ele não cuida de nós, filhos amados, quanto mais Ele não cuida de você, filho, filha amada. Se aquiete o seu coração. Eu quero convidar você para orar nessa hora. Vamos falar com Deus sobre as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Eu quero desafiar você agora a isso. Colocar diante do Senhor a sua vida e aquilo que te preocupa. Talvez você já tenha colocado aí no nosso chat o seu pedido de oração. É bem provável que isso te preocupa. Ou talvez você está preocupado com a decisão que tem a tomar essa semana. Uma enfermidade, enfim. São tantas as coisas que podem agora trazer a você preocupação. Vamos colocar isso nas mãos de Deus e receber o alívio que vem do nosso Pai, o descansar da nossa alma na presença do Senhor. Quero orar por você, quero orar também por esses pedidos que vão sendo colocados aí no nosso chat e até por os pedidos que não foram colocados, mas estão aí no teu coração. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, reconhecemos mais uma vez as suas benditas e maravilhosas providências. Tu és o Deus que conduz a nossa vida. A nossa vida não vai, ó Deus, sendo levada ao léu da própria sorte. Não, o Senhor é quem nos conduz. Louvado seja o teu nome por isso. Agora, Senhor, traz quietude à nossa alma. Traz descanso à nossa alma, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos que teu Espírito Santo agora, assim como ele sempre faz, possa trazer consolo, trazer bom ânimo aos nossos corações. Abençoa os meus irmãos que agora estão aqui conectados.
Aqueles que, porventura, ó Deus, estão aí preocupados e ansiosos com alguma coisa, em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta a sua graça, o seu poder nesses corações, trazendo esse alívio de alma, esse descansar no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós já temos avisado nos cultos anteriores, e eu reforço, dia 18 agora, nesse domingo, retornamos à atividade presencial na nossa escola bíblica dominical. Por enquanto, apenas na escola bíblica dominical. 9h, temos a abertura da escola e, em seguida, a ministração da Palavra de Deus, que estamos aí numa série de estudos em Atos dos Apóstolos. Você não pode perder, é bênção demais. Você pode vir ao templo. A lotação, por enquanto, a assistência restrita a 50 pessoas. Mas não tem problema, eu creio que será tranquilo, baseado nos nossos últimos encontros. Tá bom? Então, a partir do dia 18, somente na IBD, por enquanto, presencial. Classe no templo, classe única, adultos e família. E mais alguém que queira participar, é lógico. Por enquanto, assim, e se Deus quiser, logo vamos retornando aos nossos cultos aí. Continuamos hoje no nosso estudo, Fundamentos de uma Vida Bem-Sucedida. E nos nossos 2 últimos estudos, os anteriores, nós falamos do firme fundamento para a construção da nossa vida, a fé. Nós vimos a fé como firme fundamento sobre a qual devemos edificar a nossa vida. E vimos no estudo anterior sobre a fé de uma maneira prática, através da vida e do testemunho do profeta Abacuque, conforme registra o seu livro. Hoje eu quero caminhar mais um pouco com você, e eu quero falar com você de mais um fundamento de uma vida bem-sucedida. Viver dentro dos propósitos de Deus, ou dentro do propósito maior de Deus. Esse é um outro fundamento sobre a qual eu devo edificar a minha vida. E por isso, a minha palavra hoje, o nosso estudo tem como tema uma vida com propósito. E o nosso estudo hoje, a minha palavra que eu vou compartilhar com você, ela é também baseada no livro Vida com Propósito, de Rick Warren. Se você não leu ainda, eu gostaria de sugerir a você essa leitura. Um dos melhores livros que eu já li. Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Se você colocar aí na internet, provavelmente você vai ter esse livro até de graça aí na internet. Mas se você puder comprar, melhor ainda. Lá na Livraria Maranata, você procura aí o telefone e fala com eles que, com certeza, eles devem ter esse livro lá. Então, um pouco daquilo que eu quero compartilhar com vocês é resultado do estudo que eu fiz desse livro, que eu estou aconselhando a vocês e que eu sempre tenho aconselhado aos irmãos que tenham tido a oportunidade de conversar sobre a vida cristã, uma vida cristã abençoada e bem-sucedida. E eu começo, então, fazendo uma afirmação que eu considero fundamental, importante demais para nós que desejamos ter uma vida bem-sucedida. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui na terra e para sempre na eternidade. Deus anseia, ou Deus tem um desejo, ou Deus quer revelar a mim e a você o propósito para o qual Ele nos criou. O propósito que nós vamos cumprir aqui enquanto vivos e até na eternidade. Se nós estamos buscando conhecer o propósito de Deus para a nossa vida, muito mais Deus quer que nós o conheçamos.
Portanto, nessa jornada de conhecer o propósito de Deus para nós, não estamos sozinhos. Deus está conosco e com certeza quer falar ao nosso coração sobre isso nesse encontro. E eu quero citar com você 2 textos bíblicos que eu considero muito importantes sobre esse assunto. Efésios capítulo 1, versículo 11, e Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Esse texto deve estar aí no slide 76. Tem 2 textos aí, eles estão numa versão atualizada, na versão linguagem de hoje também, para ficar mais fácil o entendimento. Primeiro texto: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Veja o que esse texto está dizendo para nós. É em Cristo que nós descobrimos quem somos e qual o propósito de nossa vida. E muito antes de termos ouvido falar sobre Deus, muito antes de qualquer conhecimento que você tenha tido acerca de Deus e da palavra dele, os olhos de Deus já estavam sobre a sua vida. E Ele já havia planejado uma vida para você. Que vida é essa que Deus havia planejado para você? Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, é o texto seguinte. Diz assim: felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas à margem do rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem fruto delicioso. Veja aí o que diz o texto, então, mais uma vez, fazendo alguns destaques. Em primeiro lugar, felizes, abençoados, bem-sucedidos aqueles que confiam no Senhor, ou aqueles que buscam viver dentro do propósito de Deus. Esses são felizes, são árvores plantadas às margens de um rio. O que significa isso? Que você terá uma vida abençoada. A árvore plantada à beira do rio são árvores de raízes profundas, são árvores que produzem muito fruto, são árvores que não são afetadas pelo calor, não são afetadas pelas mudanças climáticas, porque elas estão ali bem firmadas, estão sendo bem nutridas. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Louvado seja Deus por isso. Assim tem sido a sua vida. Se você olhar agora para Jeremias, capítulo 17, o texto que li, versículos 7 e 8, você se identifica com este texto. Você tem sido essa árvore plantada ao lado de um rio. Você tem produzido frutos deliciosos. As pessoas têm sido abençoadas através da sua vida. Você se identifica com esse texto? Você está vivendo conforme o propósito de Deus? Vamos caminhar um pouco mais dentro dessa ideia. Baseado nesses 2 textos, eu quero fazer 2 afirmações. Primeiro, você só descobre a sua identidade e o propósito da sua existência através de um relacionamento com Cristo. Veja o que diz o texto que nós lemos. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Meu irmão, eu quero repetir isso, porque embora seja tão básico, é fundamental
essa tem sido uma palavra repetida tantas vezes, fundamento, fundamental, o que é essencial que você compreenda, o que é essencial que entre na sua mente, no seu coração. É somente através de um relacionamento com Jesus que você descobrirá quem você é e por que você existe, ou para que você existe. O relacionamento com Jesus trará para você essas duas coisas tão importantes para nós. Quem eu sou, de fato, e o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Será que Deus me trouxe nesse mundo apenas para trabalhar e obter, conquistar as coisas materiais, ter uma família, ter filhos? Será que a vida se resume nisso? Será que é para isso que eu existo nesse mundo? Quando você vai descobrindo o propósito de Deus sobre a sua vida, você vai perceber que o propósito de Deus é muito maior do que isso. Mas é somente através de um relacionamento com Jesus que você descobrirá a sua identidade e o seu propósito. A segunda afirmação que eu quero fazer: Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior ao seu nascimento, anterior à sua concepção. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar nele ou de você nascer. Desde a eternidade, você, querido irmão e irmã, já está no coração de Deus. Meus irmãos, às vezes eu encontro pessoas, durante meu ministério pastoral e até em atendimentos de aconselhamentos, pessoas questionando muitas coisas a respeito da sua própria história. Eu encontro, por exemplo, jovens que às vezes reclamam dos seus pais, às vezes reclamam de fatos que aconteceram na sua vida, às vezes até mesmo reclamam do modo que os pais o criaram, da educação que receberam, se ressentem da postura dos pais. Encontro pessoas assim magoadas, ressentidas com seus pais, ressentidas com o seu estilo de vida, pessoas que não compreendem a razão da sua existência. É importante que você creia, e isso é, queridos, maravilhoso. Isso é um bálsamo de Deus para o seu coração, quando você entende que nada na sua vida aconteceu por acaso, que os olhos de Deus estão sobre você desde a eternidade. Deus planejou você. Os meus pais não esperavam que eu viesse na época, eles esperavam uma pessoa diferente, eles mostram que às vezes eu não sou aquilo que eles querem que eu seja. Meu amado irmão, creia, Deus planejou você como você é, com as suas características, com as suas habilidades. Deus planejou você assim. Louvado seja Deus por isso. Você não é fruto do acaso. Você foi planejado. Você veio no tempo certo. Você nasceu na época certa. Você tem a identidade certa. Você tem o gênero certo. Você é homem porque Deus fez assim. Você é mulher porque Deus fez assim. Isso não foi algo que aconteceu por acaso. Então, essas duas verdades, irmãos, elas são fundamentais para que a gente descubra o propósito de Deus, conforme revelado na Bíblia Sagrada. Primeiro, eu preciso me relacionar com Jesus. É através do relacionamento com Jesus que eu vou conhecendo a vontade de Deus para a minha vida e vou trilhando dentro do seu propósito. É nisso, meu amado irmão, está a verdadeira felicidade. Viver conforme o propósito de Deus. Segundo lugar, você precisa compreender, eu preciso compreender e crer de todo o coração que antes mesmo de você pensar em Deus,
Ele já pensava e planejava você e trouxe você à luz deste mundo, segundo a vontade dele, no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, uma vez dito isto, ou feito essas afirmações que considero tão importantes, eu quero novamente chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Porque desde o começo eu tenho dito para vocês que à medida que nós conhecemos a palavra e colocamos ela em prática, é que nós vamos firmando a nossa vida, que nós vamos edificando a nossa vida de uma maneira que ela fique bem alicerçada, firme. E quando vierem os ventos, as tempestades, os problemas, as provações, a nossa vida não será tão abalada, ela permanecerá de pé. Esse tem sido o nosso assunto geral. Então eu quero voltar novamente, chamar você para a palavra. 2 textos fundamentais para que você compreenda o propósito geral de Deus para a sua vida. O slide no número 78, eu transcrevo aí, deve estar na sua tela, esses 2 textos, que nós chamamos, o primeiro texto, o grande mandamento, e o segundo texto, a grande missão. O primeiro texto, Mateus 22, 37, 40. Se você está com a sua Bíblia aí, quiser me acompanhar, vá rapidamente lá no texto, senão você pode acompanhar a projeção. Primeiro texto, Mateus 22, 37, 40, o grande mandamento. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque os seus discípulos estavam pedindo para que Deus desse a eles um resumo daquilo que era mais importante em relação ao que Deus havia ensinado para eles, em relação ao que Jesus estava dizendo para eles ao longo do ministério dele com os seus discípulos. Então, Jesus fez aí um resumo daquilo que é mais importante. Eu digo resumo porque nós gostamos sempre disso, né? Quando a gente ouve uma palestra longa, a gente fica esperando pelo resumo, porque isso facilita o nosso entendimento. Então, Jesus fez aqui uma síntese daquilo que é essencial. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, ou da vivência desses 2 mandamentos, da obediência desses 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Então, toda a lei e tudo que os profetas ensinaram poderia ser sintetizado nessas 2 verdades. Nesses 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. O segundo texto, Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão. Jesus disse: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é o texto que chamamos a grande comissão. Por que Jesus disse isso? Ou quando Jesus disse isso? Jesus está prestes a deixar esse mundo. Jesus já morreu, ressuscitou, aparece aos seus discípulos já ressurreto, e Jesus já está prestes a subir, a ascender aos céus, a deixar esse mundo antes da sua ascensão,
Jesus então volta para os seus discípulos e diz a eles as últimas palavras. Portanto, ide, ou indo, uma outra tradução também muito boa, indo, façam discípulos de todas as nações. Batizem esses discípulos, ou seja, incorpore esses discípulos na igreja, introduzam, integrem os discípulos na igreja, ensine eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus está dizendo? Indo, ou na sua vivência diária, faça discípulos por onde quer que você vá. Uma vez que você fez discípulos, a obra não terminou. Você incorpore esse discípulo na comunhão da igreja e passe a levá-lo à maturidade da fé, que é ensiná-lo a guardar todas as coisas, que é educar a vida dele dentro dos princípios do Senhor. Quando Jesus diz que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas, Jesus está pensando no processo de crescimento espiritual, no processo de maturidade, no processo de educação na justiça de Deus. Antes de nos convertermos a Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus, nós vivíamos de acordo com o nosso próprio entendimento, com a nossa vontade, com as nossas intuições. Nós vivíamos, como diz Paulo ainda aos Efésios, segundo a direção do maligno, segundo os prazeres da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos. Mas uma vez agora em Cristo, nós vamos aprender a viver conforme os seus princípios. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz que nós devemos ensinar todas as coisas que ele ordenou, e ele termina dizendo que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem. Baseado nesses dois textos, nós tiramos aqui 5 propósitos, ou 5 práticas que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Primeira delas, amarás o Senhor teu Deus. Isso significa que Deus nos fez para celebrarmos a Ele mesmo. Quando a Bíblia diz amar a Deus, ela está dizendo que eu preciso focar a minha devoção em Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, ou seja, celebre a minha presença. Segundo lugar, amarás ao próximo como a ti mesmo. Agora você que está focado em amar a Deus, vai focar a sua vida em amar também o próximo, como você ama a você mesmo. Isso significa que é da vontade de Deus que durante a nossa vida a gente ame ao nosso próximo. Existimos, então, para amarmos o nosso próximo. Terceiro lugar, o texto da grande comissão diz: ide e fazei discípulos, ou indo faça discípulos. Isso significa que nós existimos para comunicar a palavra de Deus, existimos para levar o Evangelho. É através da pregação do Evangelho que nós formamos discípulos. Então, indo, pregue o Evangelho, faça discípulos. Em quarto lugar, existimos para servir a Deus e ao próximo. Jesus disse que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, se você quiser ter uma vida bem-sucedida, seja servo ou aprenda a servir as pessoas. A gente costuma, às vezes, fazer trocadilhos com a expressão, né? Eu não vim a esse mundo para servir, vim para ser servido. A gente usa muito isso de brincadeira, às vezes, numa roda de amigos, mas a verdade é que o trocadilho certo, a expressão certa, eu vim a esse mundo para servir e não para ser servido. Já parou para pensar nisso? Quinto lugar,
A numeração no nosso slide aí ficou errado, mas a ordem que eu estou falando está certa. Existimos para educar o povo de Deus, ensinando-os a observar todas as coisas, ou seja, é tarefa minha e sua, enquanto servos de Deus, ensinar. De novo, eu quero explicar melhor isso aqui. Você vai evangelizar, levar a pessoa ao conhecimento de Cristo, ele será impactado com o Evangelho, ele terá uma vida transformada, mudada, ele receberá o Espírito Santo e ele começará uma nova vida. É um processo. E nós precisamos, então, ensinar como igreja as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus. E esse é um dos propósitos da vida da igreja. Quando a gente organiza uma escola dominical, uma lição de escola bíblica dominical, quando a gente traz as crianças para o ministério infantil e ensina elas, desde novinhas lá, a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Formando essa pessoa dentro da vontade de Deus. Nós estamos ensinando a pessoa a viver conforme os propósitos de Deus. Quando você, desde criança, vem à igreja e ouve a palavra de Deus e é ensinado, e você vai crescendo e vai desenvolvendo hábitos dentro da vontade de Deus. Você vai tendo uma vida que agrada a Deus desde o início. Mas, às vezes, alguns de nós chegamos na igreja já mais velhos. Isso torna esse processo um pouco mais desafiador, porque ao longo da sua vida você já criou tantos hábitos, mas agora você está sendo desafiado a mudar muitos desses hábitos. Mas vamos lembrar que quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Não se preocupe, não seja muito apressado com isso. Tenha calma. Deus está formando em você a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas esteja atento ao que Deus está fazendo e procure cooperar com Ele. Então eu repito com você, quais os 5 propósitos gerais de Deus para a minha vida? Meu irmão, deixa-me dizer uma coisa para você que precisa ficar claro. Quando a gente fala em propósitos de Deus, eu não estou falando a faculdade que você vai fazer, eu não estou falando da sua profissão, eu não estou falando até mesmo sobre com quem você vai casar. Eu não estou falando para onde você vai construir a sua vida, ou que você deve se mudar ou não deve se mudar. Eu não estou falando desse tipo de vontade de Deus para você. Eu estou falando da vontade geral, que deve orientar a sua vida. Para que eu existo? Aonde quer que eu vá, fazendo o que for, eu preciso ter em mente que eu existo para amar a Deus, para celebrar a Deus. Aonde quer que eu vá, por onde quer que eu vá, seja lá o que eu for fazer da minha vida, que profissão eu tenha, eu existo para amar o próximo. Eu existo para comunicar a palavra de Deus. Eu existo para servir a Deus e ao próximo, servir. Eu existo para ensinar o povo de Deus, para educar as pessoas dentro dos princípios de Deus. Esses 5 propósitos é que devem orientar a minha vida e a sua vida de modo geral. Quando você vai escolher uma profissão, com certeza Deus vai direcionar o seu coração para isso. Quando você vai se casar, Deus vai também orientar, nós cremos nisso, que Deus vai dar direção a você em todas as áreas da sua vida. Agora, o que é importante que você entenda? Que, independente da sua profissão, você deve usar a sua profissão para servir a Deus. Você deve usar a sua profissão para servir ao próximo. Independente da sua profissão, você precisa encontrar nela uma oportunidade para amar a Deus, para levar o Evangelho. É maravilhoso quando você começa a pensar e organizar a sua vida dentro desses 5 propósitos de Deus, baseado nesses 2 textos tão importantes da palavra de Deus.
Existimos para celebrar a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10, diz: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que o Pai procura tais que assim o adorem, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Dar satisfação a Deus, ou alegrar-se em Deus, viver para o prazer de Deus, é o primeiro propósito da sua vida. Slide de número 80, existimos para celebrar a presença de Deus. Explicando melhor, existimos, o segundo propósito, para comunicar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí o apóstolo Paulo diz, pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram falar? Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, Paulo está dizendo que o processo de conversão, de salvação da vida de uma pessoa, ele começa quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Agora, como a pessoa vai ouvir se não há quem pregue? Então, é minha missão e sua missão de vida, por onde quer que eu for, pregar o Evangelho. Isso não significa que você vai andar com um bolso cheio de folhetos para entregar um folheto por onde você for. Significa que você vai andar com a Bíblia debaixo do braço por onde você for, mas significa que a sua vida, os seus pensamentos, os seus gestos, as suas atitudes precisam apontar para Jesus. A minha vida e a sua vida precisa ser vivida de tal forma que as pessoas queiram conhecer a Deus. E eu creio que você já deve ter essa experiência de conviver com alguém e, de repente, aquela pessoa volta para você e fala assim, você é diferente. Eu percebo que você age diferente. Eu já vi algumas vezes em situações em que você agiu de forma diferente, me chamou a atenção. O que é? Por que você pensa assim? Por que você age assim? Então, a nossa vida, irmãos, ela precisa ser um testemunho vivo do Evangelho, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, aonde quer que eu for. De alguma forma, a minha vida precisa impactar a vida dos outros. Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E por onde nós formos, nós vamos espalhando esse perfume agradável e as pessoas vão querendo conhecer a Jesus. Terceiro lugar, existimos para amar o próximo. Jesus disse que nós seremos conhecidos como discípulos se tivermos amor uns para com os outros. Irmãos, eu acho esse texto da palavra de Deus tão importante, mas infelizmente às vezes esquecido. Como que nós seremos conhecidos como os discípulos? Qual é o nosso emblema? O que vai mostrar às pessoas que, de fato, Cristo habita em nós? Jesus disse que é o amor. Não é o jeito de você vestir, não é nem o jeito de você falar, não é nem o fato de você ir a uma igreja, porque você pode ir a uma igreja, mas não necessariamente ter Jesus no seu coração. Ir à igreja é um excelente hábito, mas não basta. Você precisa ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, estas coisas, embora sejam importantes, como ir à igreja, como ter bons hábitos, ser honesto, ser uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa generosa, bondosa, tudo isso é importante. Agora, a Bíblia diz que você será conhecido por discípulo se você, de fato, amar o seu próximo. Em quarto lugar, nós existimos para educar o povo. Já falamos isso um pouco, que a igreja, que eu e você, precisamos nos preocupar com isso, em discipular as pessoas. O discipulado é um processo que começa quando a pessoa entrega a vida dele a Jesus e termina
só quando Ele dá o último suspiro nessa vida. Enquanto nós vivermos aqui, nós estaremos aprendendo a servir a Deus. Estaremos aprendendo os princípios da palavra de Deus e estaremos aprendendo a viver de maneira que agrada a Deus. É um aprendizado constante. E é minha função ensinar aos outros. E é função dos outros ensinarem a mim. Porque alguns estão mais maduros do que eu, então eu aprendo com eles. Mas alguns estão começando agora, então podem aprender comigo. E precisa haver essa sinergia na vida da igreja. Um se preocupando em acrescentar algo de Deus na vida do outro, para que todos nós venhamos a crescer e atingir a maturidade da fé. Quinto lugar, existimos para servir a Deus e ao próximo. Quando eu falo servir, eu estou falando em você demonstrar esse amor na prática. Irmãos, as pessoas estão cansadas de discursos. As pessoas estão cansadas de performance, de aparência. E nós precisamos mostrar a esse mundo que, de fato, nós os amamos através de gestos de bondade. Gestos concretos, sim. É você compartilhar algo que você tem. É você repartir, de fato. É você atender alguém que está necessitado. É você levar uma palavra de conforto. Muitas vezes o que a pessoa precisa não é um bem material, mas ela precisa ouvir uma palavra de conforto. Então você vai até ela e mostra amor quando você se preocupa em levar uma palavra de bom ânimo, de conforto, que a levante. Então, servir ou ministério, essencialmente, significa demonstrar o amor de Deus aos outros, atender às suas necessidades, curando feridos em nome de Jesus. Você que já faz parte da igreja deve ter ouvido que nós usamos essa nomenclatura para falar das atividades da igreja: ministério de oração, ministério família, ministério de louvor, ministério infantil. O que significa ministério? Ministério é você demonstrar o amor de forma prática aos outros. Então, quando você está dentro de um ministério da igreja, significa que você está ali para demonstrar amor de forma prática às pessoas, que você está ali para suprir necessidades, que você está ali para curar feridas. E eu quero concluir esse momento de reflexão com você, e é lógico que é um assunto que merecia mais tempo. Eu quero estimular você a ler o livro Uma Vida com Propósito, para você se aprofundar nesse assunto, que eu considero um dos fundamentos de uma vida bem-sucedida. Viver conforme o propósito de Deus. E eu quero terminar fazendo uma conclusão prática, ou uma aplicação prática. Quando nós vivemos dentro do propósito de Deus, ou o que caracteriza, o que mostra uma vida que vive dentro do propósito de Deus? Primeiro, separe diariamente um tempo para estar a sós com Deus. Isso precisa fazer parte da sua vida. Você tem aí 24 horas durante o dia, e você se ocupa com tantas coisas, e as coisas com as quais você se ocupa mostram a sua prioridade. Que prioridade tem Deus na sua vida? Separe um tempo para estar a sós com Deus, porque uma das razões para a qual Deus nos criou é isso, amar a Deus. Como você vai amar? Separando o tempo para estar com Deus. Amor separar um tempo é uma forma de você demonstrar amor. Separar um tempo para estar com Deus é você dizer assim: Senhor, eu o amo de verdade. Segundo lugar, medite diariamente na Bíblia Sagrada. Já falamos também em estudos anteriores que não somente ler, mas meditar, estudar, também separe um tempo. Você pode fazer isso também quando você separar um tempo para estar com Deus, para orar. Você vai separar também um tempo para meditar na palavra. Terceiro lugar, compartilhe o Evangelho com alguém próximo a você.
Você já deve ter percebido que existem pessoas ao seu redor, que estão sempre ao seu redor, que não conhecem a Jesus. E você está tendo aí a oportunidade de compartilhar do Evangelho com eles. Não perca essa oportunidade. Busque meios, seja criativo, ore por essas pessoas, para que Deus dê a você a oportunidade de compartilhar o Evangelho com elas. Quarto lugar, se envolva em algum ministério da igreja, objetivando servir. Não é só se envolver com o ministério da igreja para dizer assim, eu faço parte da vida da igreja. Não. É você se envolver para, de fato, servir as pessoas. Sejam elas crentes ou incrédulas, nós temos o dever de servi-las, afinal, nós existimos para isso. Mantenha-se conectado com a igreja, participando das suas atividades. Isso é uma forma de você desenvolver comunhão com os irmãos. A Bíblia diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. O autor aos Hebreus exorta os irmãos que estavam se ausentando das reuniões. Manter-se conectado. Nós não podemos reunir presencialmente, mas você pode manter-se conectado com a sua igreja. Ainda que seja por esse instrumento que é a internet, que ele não é um instrumento de comunhão que a gente poderia dizer completo, mas é o que nós podemos fazer hoje. Então, é preciso que você mantenha-se conectado com a sua igreja dentro daquilo que é possível. E sexto lugar, demonstre amor ao próximo através de gestos de serviço e de ajuda. Seja bem prático nisso. Deve ter alguém próximo a você que está precisando de socorro. Então, de forma muito prática, saia da sua zona de conforto e vá ao encontro daquela pessoa e mostre que você se interessa por ela. Não necessariamente aquela pessoa vai vir para a igreja, mas você estará cumprindo o seu papel. E no tempo certo, Deus vai falar ao coração daquela pessoa. Essa conclusão prática, irmãos, essa aplicação prática, ela tem a ver com um processo. Você vai se habituando a fazer essas coisas. Separar um tempo com Deus, para estar com Deus, em oração, estudar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho, demonstrar amor na prática, participar da vida da igreja, são hábitos que você vai desenvolvendo. E à medida que você desenvolve esses hábitos, você vai viver dentro dos propósitos maiores de Deus para a sua vida e vai experimentando aquilo que Jesus disse, bem-aventurado ou feliz, bem-sucedido, é aquele que vive dentro dos meus propósitos. Louvado seja Deus por isso. Curve a sua fronte para nós orarmos. E eu encerro essa reflexão orando com você, pedindo para que Deus dê a você clareza, ilumine o seu entendimento, ilumine o nosso entendimento, para vivermos cada vez mais dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Quero dizer a vocês que, se interessarem, mandem para mim ou aqui para a igreja o seu WhatsApp, o seu telefone, que eu posso mandar esses slides para vocês. Eu sei que tem coisas que você gostaria de anotar e talvez não deu tempo. Então, se você mandar aqui o seu telefone, a nossa secretaria envia para você esses slides para você poder meditar neles com mais tempo. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Senhor Deus e Pai, ao final dessa meditação, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo traga clareza a nós. Que o Teu Espírito Santo disponha o nosso ser para aprender mais do Senhor, para crescer mais. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, disponha o nosso ser para viver dentro dos Seus propósitos. Ó Deus, abre o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, e nós te pedimos agora de forma especial, por aqueles que ainda não estão em relacionamento com o Senhor,
Aqueles que estão ainda tateando, buscando a razão de sua existência, que essa noite mesmo, ou seja qual for o dia, a hora que alguém ouvir essa mensagem, que abra o seu coração para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Fala, Senhor, a esses corações. Nós oramos, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe com o restante de semana abençoadíssimo e até domingo, se Deus quiser, aqui na EBD presencial, na transmissão dos cultos online às 17 e às 19 horas, toda quarta-feira. Também as crianças aí, os pais ligados nas atividades do departamento infantil. Deus abençoe vocês.